porque um bom médico nunca iria mandar um paciente que ele gosta para o médico que ele sabe que é ruim. Oi, pessoas. Oi, criaturas e filhos de Deus. Bom, tenho uma pergunta para hoje. O fato de Deus querer adoração somente para Ele, isso torna Ele um ser egoísta, hein? Bom, o que é um ser egoísta? Alguém que quer as coisas para si, que pensa em si, que pensa no seu bem sem olhar o coletivo. Então vamos começar por aí. Deus, ele é o tipo de ser que não olha o coletivo? Bom, se ele fosse, ele não teria mandado Jesus para a Terra, certo? Certo. Então por que Deus não divide a adoração? Já parou para pensar? Gente, quando você pensa nessas coisas, você não está pecando, sabe? Eu sei que tem coisas na Bíblia que a gente não vai saber. Tem muitas questões e muitas perguntas, às vezes que eu tenho, que eu ouço, que não tem respostas na Bíblia, e eu falo para Deus, Deus, compartilha os seus segredos comigo se o Senhor quiser. Se não, ok. Quando eu estiver com o Senhor, eu pergunto e esclareço. Mas ter questões não significa que você está errando. Às vezes essa questão aí que está no seu coração pode servir de base para um estudo e para um entendimento maior da palavra e um entendimento maior do próprio Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Será que Deus é egoísta? Porque Deus, só que as pessoas têm medo de falar isso, de perguntar para Deus se Deus ele é egoísta. Nossa, que legal, o carro do queijo tá passando. Whatever. E muitas pessoas têm medo de fazer essas questões, e às vezes essas questões elas podem servir para você conhecer mais ainda Deus. Eu vou contar aqui uma história que eu ouvi numa das pregações que eu fui de Juliano Som. Existiam dois médicos. Um médico era muito ruim, era muito mal. Outro médico era muito bom. O cara tinha feito cursos, tinha formação e todas as pessoas que passavam pelas mãos dele eram curadas, todas sem exceção. O outro médico, todas as pessoas que passavam pelas mãos dele morriam, ou seja, tinha fatos e comprovações de que ele era um médico ruim, um péssimo médico. E uma pessoa chegou para o médico bom e falou assim, qual é a melhor? Eu passo com o senhor ou eu passo com aquele outro lá? E aí ele diz, passa comigo, porque eu sou melhor do que ele. Eu tenho provas de que eu sou melhor do que ele. Qual seria a sua atitude? Se aquele médico tem, no mínimo, consideração pela vida daquela pessoa, ele não vai deixar aquela pessoa nas mãos do médico, da qual todos os pacientes que passaram com ele morreram. Ele ia falar assim, peraí, existe sim um outro médico, eu não sou o único, mas eu sou sim melhor do que ele. Por questões que eu posso te mostrar, eu posso te comprovar, eu posso falar para você, eu posso te orientar, eu não posso te obrigar a passar comigo, mas eu posso te orientar do porquê que você deve passar comigo e não com ele. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus, ele não te obriga a estar com ele. Pessoas podem te obrigar, tá? Até família pode te obrigar. Não é certo esse caminho, não. Mas o próprio Deus, ele te respeita, ele não te obriga a estar com ele. Mas a palavra dele é cheia de atitudes, de fatos, de provas, de que estar com outro médico do lado do mundo, do lado dos seus próprios prazeres, é um lado errado. É um lado que vai te levar à morte. E ele fala sobre isso. Porque também está escrito na Bíblia, eis que coloco sobre vós dois caminhos, escolha, pois, a vida. Ele coloca os dois caminhos e em nenhum momento ele fala, você tem que seguir, você tem que caminhar, você tem que isso ou aquilo. Ele não fala que você tem que, mas ele te dá uma dica. Coloca diante de você a bênção e a maldição, porque um bom médico nunca iria mandar um paciente que ele gosta para o médico que ele sabe que é ruim. Isso não é egoísmo, isso não é honra própria. Isso é saber quem és. Deus sabe quem ele é. Deus sabe que ele é maior e superior a qualquer outra coisa, só que mesmo sabendo, ele não exige. Deus tem e teria todo o poder para ter todas as pessoas prostradas diante dele. Se ele quisesse, ele teria sim. Ele teria o poder de descer daquela cruz naquele dia e falar, não, meu filho não vai morrer para esse povo, essa cambada aí de gente doida que não quer saber de mim. Ele teria todo o poder se ele quisesse fazer isso, só que existia um plano, existia um porquê. E esse plano e esse porquê é você.
esse plano e esse porquê é a sua vida, é a sua família, que tem muito valor para ele. Por causa do valor, por causa do amor, por causa da consideração que ele tem por você, é que ele te apresenta o caminho. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Tudo que Deus tinha que fazer por você já foi feito. Hoje é nós que temos que fazer isso para ele, é nós que temos que buscá-lo, é nós que temos que conhecer, é nós que temos que ler sobre ele, ler o que ele fez, ler quais são os pensamentos dele, o que ele deixou de fazer, quais são as ideias de Deus, infinitas coisas. Hoje está nas nossas mãos estar com ele ou não estar com ele, não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de coração, uma questão que você sabe por que tá. Você não tá ali por causa de uma moda, por causa de uma influência, por causa de pessoas, por causa da sua família. Não esteja com Deus por causa da sua família, por causa da igreja, por causa de religiosidade. Você sabe que eu odeio religiosidade, eu acredito no relacionamento com Deus sim. Lógico, não excluo em nenhum momento a parte de você ter que ir na igreja. Quero falar sobre isso também. Mas o que importa é você querer estar com Deus. É você escolher o bom médico. Porque existe outro médico. Existe outro caminho. Existem outros caminhos. E muita gente diz que todos os caminhos levam a Deus. Desculpa, não. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Porque está escrito naquela palavra, que vocês sabem que eu acredito. Está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então só existe um caminho. Não é que todos os caminhos levam a Deus. Não. Existe um caminho e o nome desse caminho não é religiosidade, não é igreja, não é nome de pastor, não é meu nome. Até parece, nem tem moral. Não é. O nome dele é Jesus. Tá seguindo Jesus? Tá nesse caminho? Ou é um caminho que ele coloca diante de você? E é você que tem que decidir. Porque Deus ele não quer e nunca quis robôs. Então, guarde isso no seu coração e queira passar pelo bom médico. Então, se você acha que eu respondi a sua questão sobre Deus ser ou não ser egoísta, então deixa um joinha pra mim e, claro, eu fico muito feliz de saber que você entendeu.